Gente boa do canal, estamos iniciando mais uma resenha hoje com duas convidadas especiais, lindas, inteligentes, queridas, mulheres cheias de virtude, que são duas mulheres que estão liderando o Ministério de Mulheres aqui na Igreja Batista Fiel. Hoje nós vamos então conversar um pouquinho sobre a história delas, o chamado, os planos. Vai ser uma resenha muito boa. Então vem comigo e vamos participar dessa conversa. Bem-vinda, Flávia. Prazer ter você aqui em nosso podcast. Uau, eu estou super feliz de estar aqui. Estou me sentindo mesmo privilegiada de estar aqui conversando com o senhor hoje. A resenha do Cabral. Vai ser conversa boa aqui hoje. Que bom. Bem-vinda, Mauricéia. Olá, tudo bem? Uou, tô nervosa, mas vamos junto. Vamos junto. Que bom. Bem-vindas. Bem-vindas, né? Essa conversa foi muito aguardada, né? A gente tem muita coisa para conversar. Sim. E eu queria, então, primeiro pedir para vocês se apresentarem. Tem muita gente que não conhece vocês ainda, né? Então, diga quem é a Flávia. Nossa, vamos lá. Flávia, eu sou uma cinquentona, uma recém-cinquentona, né? Uma jovem cinquentona. Sou casada, tenho 2 filhos, sou advogada, exerço a profissão de advocacia e estou há 4 anos no Ministério de Mulheres. Sou de Goiás, tem algum tempo que eu moro aqui em Brasília, estou bem adaptada. Então, Mãe de quantos filhos? mãe de 2 rapazes, 2 meninos lindos, o Guilherme e o João, meus amores. E você, Mauricéia? Quem é a Mauricéia? Eu sou Mauricéia, sou casada há 28 anos, sou mãe da Eu Gabriela. não lembro quantos anos de casada eu tenho, hein? Tá bom, vamos lá. Sou analista de sistemas, aposentada há 4 anos. E sou serva de Deus, amo fazer parte da Sião e estou aqui para vir para somar, agregar, né? E estou amando fazer parte desse momento aqui também. Que legal. Você também é de Brasília? Eu sou de Brasília, nasci em Taguatinga. Minha família toda cristã. Um dos fundadores aqui da igreja dos meus pais. Então, tem uma história com essa igreja, né? Com todo esse processo aí. E feliz de participar desse momento. Feliz de poder compartilhar com vocês a alegria que é servir a Cristo, né? E é isso que a gente quer. Instruir, impulsionar, incentivar os outros também a buscarem ao Senhor, porque é bom demais. Que bom. Por falar em seguir a Cristo, Mauricéia, conta para nós como foi a tua conversão. Quando e como Jesus Cristo entrou na tua vida. Estava pensando sobre isso hoje cedo, né? Até com algumas datas. Eu nasci num lar cristão, meus pais, ao se casarem, né? Casaram muito novos. Em Minas Gerais, eles se converteram. Então, quando eu nasci, já eram cristãos, já eram servos. Assim, meu pai era um homem muito temente ao Senhor, minha mãe também. E nós crescemos na igreja. Eu tenho muitos irmãos, né? Nós fomos 13 filhos. E aí, a maioria, né, já os mais novos, nós crescemos dentro da igreja e numa escola bíblica de férias, a gente não sei se vocês conhecem, mas uma IBF, a preletora falou assim, olha, você precisa aceitar a Cristo. Mas eu falava, mas eu já sou da igreja. E aí ela nos ensinou que a gente precisava levantar a mão, receber a Cristo no coração. Eu tinha 8 anos, né? Tenho 52 hoje, então, né? Tem mais de 14 ou 45 anos, mais ou menos, né? E aí eu entendi naquele dia, com 8 anos, eu acho que a gente já estava amadurecido, né? Porque já sempre na igreja, então eu entendi que eu precisava de Cristo. E você sempre permaneceu no caminho, nunca se desviou, nunca esteve longe do Evangelho, todo esse período? Durante todo esse período, sempre na igreja. Alguns momentos um pouco distante, né? Por algumas questões, mas sempre buscando a Deus. Cristo sempre o meu alvo. E você, Flávia, como é que o Evangelho entrou na tua vida? Nossa, é uma frustração para mim. Eu já busquei isso em Deus e no Espírito Santo em oração e eu não consigo lembrar esse dia especial em que eu entreguei a minha vida a Cristo, ou que eu fui encontrada por Cristo. Porque eu nasci num lar cristão também. Então, desde que eu me entendo por gente, eu tenho Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. E essa sempre foi o mote da minha vida, né? Então, eu não sei exatamente o momento. Mas vamos pegar, assim, uma data simbólica. Quando foi o teu batismo? Já foi adulta. Por quê? O que acontece? A minha primeira evangelista foi a minha mãe. Então, os meus pais, o meu pai, ele era católico, mas não praticante. E a minha mãe era evangélica e ela frequentava a igreja presbiteriana. Então, eu sou de berço presbiteriano. Então, minha mãe sempre me ensinou a palavra e Cristo e salvação. Então, eu fui bem convicta nisso.
quando eu cheguei na fase da adolescência, eu já comecei a me encantar pelo mundo. Por quê? Criada no interior, a igreja muito tradicional, era uma igreja que você não podia expressar de forma nenhuma louvor, adoração. E jovem, adolescente, tá com o coração ardendo, né? Com vida para viver e alegria. E eu não conseguia achar isso na igreja, que não é justificativa. Mas aí eu comecei a buscar isso no mundo. Por culpa do meu coração decaído mesmo. Não foi por causa da igreja, mas foi a desculpa que eu precisava. Então, eu ali com 15 anos, eu já estava seguindo outro caminho, me afastei mesmo da igreja. E fui viver, fui namorar, fui, enfim, estudar, fui viver minha vida longe do Senhor. E quando eu estava grávida, então eu não me batizei. Porque eu saí, acho que aos 13 anos por ali, eu já comecei a ficar mais distante. E quando eu estava grávida do meu primeiro filho, já com 26 anos, foi que eu voltei para o Senhor. Então, eu tive todo esse processo. E isso foi aonde? Em que cidade? Que foi igreja? aqui já em Brasília. Foi numa igreja autônoma, independente, que se chama Igreja Internacional da Reconciliação. Foi nessa igreja lá que eu me batizei. Mas eu, apesar de eu não ter sido batizada antes, eu era realmente cristã e estava longe dos caminhos do Senhor. Mas eu nunca deixei de crer, eu nunca deixei de ler a Bíblia, eu nunca deixei de orar, eu nunca deixei, mas eu não tinha compromisso com o Senhor. Aí você se batizou naquela igreja e ficou lá quanto tempo lá? Aí eu fiquei lá mais uns 3 anos e depois eu mudei de igreja, passei pela Igreja Assembleia de Deus por um tempo, porque o meu marido é de raiz assembleiana, e depois eu acabei chegando aqui. Mas o que eu queria falar é que a razão dessa volta minha foi o meu filho. Porque apesar de eu estar no mundo, de eu estar desagradando ao Senhor e tal, eu tinha consciência disso. E quando eu me vi grávida, e aí caiu a ficha, eu falei, meu Deus, eu não quero que o meu filho viva o que eu estou vivendo, porque eu sei que só há vida em Cristo. Então, esse chamar, esse atrair do Senhor de volta foi por amor. Deus me deu um filho lindo e por amor a esse filho eu voltei. E graças a Deus. Então, eu voltei com 26 anos. Hoje eu estou com 50. A maternidade, então, foi importante no teu processo de voltar para Jesus. Total. Eu falo que é a minha sarça ardente. Boa. Foi aquilo que o Senhor usou para chamar minha atenção. Eu preciso do Senhor. Volta para o seu propósito. Então veio com o Guilherme, meu filho primogênito. E aí, ainda é para nós nos conhecer um pouquinho, né? Aliás, para você se apresentarem um pouquinho para aqui o nosso público, né? Fala um pouquinho da tua família, então. Você casou? Quanto tempo de casada? Como é que você conheceu o teu esposo? É uma enfim? longa história. Eu conheci... Resume para nós a história. Eu conheci o Marcos, então, desviada. Longe dos caminhos do Senhor. E ele também, ele estava fora dos caminhos do Senhor, né? Então, a gente se conheceu, começou a namorar. E aí veio o Guilherme. E aí eu voltei, eu reconciliei por causa do Guilherme e ele ficou fora. Então, também foi um processo muito dolorido para mim, porque eu voltei e ele não voltou. Então, o jugo desigual, tremendo, foi muito sofrido. Mas, graças a Deus, também ele teve um momento de reconciliação dele e hoje nós estamos juntos, seguindo ao Senhor. Né? Então, mas aí eu conheci o Marcos em Goiânia, onde eu morava, e ele me trouxe para cá. Então, eu voltei para cá e aí a minha vida foi se desenrolando aqui. Então, hoje eu tenho o Marcos, que é o meu marido, tenho 2 filhos. E minha mãe mora aqui hoje também com a minha irmã, então a minha família está toda aqui. Que bom. E como é que é a tua história familiar, Marcelo? Quando você casou, enfim, como é que foi? Então, a nossa história é bem engraçada, porque nós éramos de outra igreja, né? E aí a Débora, que é a minha sobrinha, ela conheceu o Jean, e aí ela levou a gente para Liberdade, e aí a Leninha conheceu o Betão. Liberdade é uma igreja. Igreja aqui em Taguatinga, e eu tinha saído de um relacionamento, fui noiva antes, e aí começamos a frequentar lá a Liberdade, junto com a Débora, né, que é a nossa sobrinha que nasceu primeiro. E aí, nesse tempo, Leninha se casou com o Beto, né, a Débora com o Jean, eu e Edmilson, aí conheci Edmilson num culto que ele dirigia uma Kombi da igreja, então nesses momentos aí a gente se conheceu. E já estamos juntos há 29 anos, né, um ano de namoro, 28 de casados. E a nossa linda Gabriela, fruto desse amor. Então quer dizer que vocês se conheceram numa Kombi? Não, no culto. E ele dirigia a Kombi levando a gente para casa, né? As pessoas para casa e tal. Então, num desses momentos... o ministério da carona. Isso. Levava todos os irmãos da igreja, né? Não era só a mim. E aí, desses momentos, a gente se conheceu. Ele frequentava a igreja há pouco tempo, não nasceu num lar cristão.
Mas, assim, é uma bênção na nossa vida, na minha vida, na nossa família. E aí, Gabriela, e agora eu vou ter o Matheus, né? Minha filha vai se casar no próximo ano, uma alegria para nós. Fruto de um amor, ela é fruto de um amor muito lindo, né? E agora vai construir também a família dela. Que bom, A gente está muito bom. feliz. Legal, né? É bom saber um pouquinho de onde a gente vem, tanto na fé quanto na família, nossa história, né? A gente tem um conjunto de histórias que dizem muito sobre a nossa caminhada. Né? É verdade. Sim. E aí, agora eu queria saber, Flávia, como é que surgiu na tua vida esse chamado, esse desejo de trabalhar com mulheres, Ministério de Oh, Mulheres? meu Deus, tudo na minha vida é assim, não é planejado, não é esperado, e o Senhor vai fazendo. Eu cheguei na Sião em 2017 e foi tão engraçado, porque estava no final do ano, já estava em etapa de renovar a liderança e tal, e a igreja estava orando por isso, pelos novos líderes. E eu, recém-chegada na igreja, me coloquei no banco e, com toda humildade mesmo do meu coração, falei: ô Senhor, eu quero muito te servir, eu quero muito viver para o Senhor, usar todo o tempo da minha vida para te servir, mas eu não tenho nada para te oferecer. Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei cuidar de criança, né, com salinha. Então, Senhor, aceita a minha vida, nem que seja para ficar aqui no banco, como ser apoiadora dos ministérios, para estar orando, para estar participando e tal. Pastor, eu fechei a minha boca. Sei lá, o curso deve ter sido numa sexta, numa quinta-feira. Na segunda-feira, alguém me ligou, perguntando se eu gostaria de assumir um ministério na igreja, porque é dali que veio o Ministério de Mulheres. Então, inicialmente, eu assumi o Ministério de Integração, que é aquele ministério que recebe as pessoas na porta. Então, essa foi a porta de entrada para mim, para o serviço na igreja. E ali, Deus já me tirou da caverna, porque eu sou super introspectiva, eu tenho a tendência de ser muito fechada, eu gosto muito de viver no meu mundinho, e aí eu fui para a porta. Então, fui conhecer toda a igreja, conheço toda a igreja hoje, porque eu estava ali na porta, recebendo todo mundo. Então, esse foi o caminho. Depois desse período, no Ministério de Integração, então, chegou o tempo de renovar a diretoria de novo. E aí a ministra, antiga líder do Ministério de Mulheres, pediu para sair, o cargo ficou vago, e aí me convidaram para assumir o Ministério de Mulheres, porque eu já conhecia todo mundo, tinha desenvoltura para falar com todas as pessoas e tal. Então, assim, eu não sonhei com o Ministério de Mulheres em nenhum momento, eu não busquei isso do Senhor, eu queria humildemente só ficar no banco orando. Mas quando o Senhor trouxe, eu fui orar e eu entendi do Senhor que ele queria me treinar nisso, ele queria que eu crescesse nisso, que eu conhecesse esse universo feminino, né? Então, começou aí. Começou por aí. Foi um chamado. Mas eu vejo, assim, você alguém que gosta disso, né? Que se empolga, que se entusiasma, né? Então, esse amor foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Foi crescendo. Eu entendo que o próprio Espírito Santo de Deus mesmo, ele foi enchendo, foi ministrando esse amor na minha vida, primeiro por pessoas e depois por mulheres. E hoje, realmente, eu sou apaixonada pelo Ministério de Mulheres. Tipo, virou uma chave na minha cabeça. Então, eu já estou há 4 anos, vai fazer 4 anos que eu estou no Ministério, então tudo na minha vida é ler sobre mulheres, é participar de atividades com mulheres, é ouvir mulheres. Então, Deus trouxe essa virada de chave da minha vida. E o meu olhar hoje é todo mesmo para o Ministério de Mulheres. Sou apaixonada mesmo pelo Ministério de Mulheres. E, Maurícia, e você, como é que entrou nesse ministério? Maurícia, conta como é que você foi, chegou Laure? nessa área também? Então, já trabalhei com crianças, já trabalhei com adolescentes, trabalho, né, ajudo no Ministério de Casais. E já fui líder de uma igreja, então já fiz várias coisas dentro da igreja, mas Ministério de Mulheres eu só participava eventualmente, né? Inclusive no último Congresso das Mulheres que teve aqui com a irmã Ione, eu participei como, né? Poxa, sim, Ione é referencial uma bênção. pra gente. E teve um encontro, um retiro das mulheres em fevereiro de 2022. Foi. E aí foi bem legal. muito bacana, participei, e aí conheci a Flávia mais de perto, né? Porque até deixa eu então, só fazer uma observação, que ela nem me dava moral, viu, pastor? não é isso não. Nem me dava moral. Aí, de repente, né? Eu trabalhava, né? Antes morava um pouco distante da igreja, então eu não tinha tempo de participar de muitos eventos aqui na igreja, até pela distância, pelo meu trabalho, que me desgastava, inclusive final de semana. Então agora eu sou aposentada há 4 anos. Não era pessoal, né, Mauro? Não era pessoal, de jeito nenhum. Graças a Deus, Calife. E eu comecei aí participei desse retiro em fevereiro. E aí vi todo o trabalho, foi legal. muito bacana, foi
muito legal. E aí a partir de então, eu comecei a participar dos eventos das mulheres. E aí, em março de 2022, a Flávia com uma equipe maravilhosa, porque tinha uma equipe assim maravilhosa, mas teve um dia que ela estava guardando umas coisas sozinha. Verdade. Né? Não que as meninas não ajudassem, mas é Sim. porque as meninas moravam um pouco distante, então terminava ali o evento e elas precisavam ir embora. E a Flávia carregando umas coisas. Aí eu falei, eu posso ajudar. Aí foi aí que eu falei, posso te ajudar? Foi. Aí só que agora ela não me larga, Não, né? Como isso marcou a minha vida e a vida dela. Porque Sim. a gente lembra o dia. O dia. A gente lembra o dia. Realmente foi um divisor de águas. Tudo começou com uma pergunta. Posso ajudar? Posso ajudar? Sim. Exatamente. Porque eu vi ali a necessidade dela e falei, eu posso contribuir com alguma coisa. Eu não sabia Linda demais onde que ia ela. chegar, né? Onde que ia chegar. E eu quero já deixar uma palavra para quem quer ajudar. A gente pode carregar alguma coisa. É só perguntar, posso ajudar? É só É a perguntar. chave, É a senha? chave, é a palavra. E a Flávia, ela foi um divisor de águas na minha vida espiritual. Até me emociono, porque ela sabe disso, a gente tem conversado muito sobre isso. O que o senhor falou, ela ama mesmo as mulheres, ela é amiga das mulheres, é amiga, ela se preocupa, e isso mexeu muito comigo. E eu acho também que eu tenho ajudado ela de alguma forma, né? Ajudando, assim, nesse posso te ajudar que tem rendido aí quase 3 anos, né? É que eu a gente não largo mais, não vai mais sem ela. E é uma bênção, tá? Junto com ela. O Ministério de Mulheres tem muita demanda, né? Sim, Bastante. sim. Até porque as igrejas, via de regra, têm mais mulheres que homens, né? Sim. Na maior parte das Sim. igrejas tem mais mulheres que homens e mulheres em diferentes momentos da vida. Exatamente. Mulheres solteiras, divorciadas, casadas, viúvas, enfim. Na tua, assim, na experiência de vocês, quais são os desafios do Ministério de Mulheres? Quais são as coisas mais difíceis de lidar? O que vocês pensam sobre isso? São muitos desafios, mas um deles é esse realmente que o senhor levantou agora. É a questão de agregar, de reunir pessoas diferentes, em grupos diferentes. Então, mulher tem desde a mais nova, da jovem, até a anciã, a pessoa mais velha. Tem mulheres com criança, tem mulheres que não têm filhos, tem mulheres que têm bebês, tem mulheres que estão aposentadas, tem mulheres que têm dupla, tripla jornada. Então, o nosso desafio é agregar. É conseguir atender todo mundo e alcançar todo mundo, para que ninguém fique de fora. Esse é realmente um grande desafio para a gente, desde o início. E qual tem sido aqui na Sião, assim, o engajamento das mulheres, assim, com o ministério? As mulheres são maravilhosas, eu sou suspeita para falar. As mulheres da Sião, elas respondem muito positivamente. E eu acho que a gente cresceu nisso também, ao longo desse tempo, eu tenho observado que a gente cresceu nisso, em unidade, em fraternidade, em ajuda mesmo, a gente tem se sustentado. Então, o engajamento das mulheres é muito bom, é muito bom. Elas aderem às programações, sabe? Elas se doam. Uma coisa que eu acho muito bacana aqui na Sião é que todo mês tem um culto de mulheres. Sim, né? sim. Tem essa constância. Sim. Não é algo assim eventual, lá de vez em quando. Não, todo mês tem. Né? Não importa se tem chuva, se tem sol, se está frio, se está calor, né? Vai ter o encontro. E isso dá essa previsibilidade, Sim. dá esse envolvimento. Né? Isso também eu acho que é uma boa iniciativa. Foi uma evolução mesmo do Ministério nesse sentido, porque antes a gente trabalhava com esses cultos mais sazonais. Então, eram 2 por ano. Né? Então, agora com essa ideia, com essa cultura que está sendo criada de cultos mensais, tem enriquecido muito as mulheres, tem também gerado essa unidade, essa participação. Então, tem sido bênção. É um desafio também, pastor, realizar culto todos os meses, mas o Senhor tem nos abençoado ricamente. E cada culto, o Senhor faz algo novo, algo diferente, né, Céia? A gente tem crescido muito, eu acho. Sim, e oportunidade para a gente, né? Que, como ela falou, eu não sei cantar, eu não sei falar, eu não sei... Mas tem tido oportunidades, né? A gente também tem saído da igreja, né, para fora, tem ido às casas, tem o Ministério de Mulheres em Cristo, que é para as mulheres, né? É verdade. Tem vários ministérios que a gente tem feito para poder agregar toda a faixa etária, né? Verdade. Chamando para ajudar na decoração, fazendo um lanchinho, para ajudar na recepção, para dirigir um culto. Verdade. Isso tem agregado muito. Eu tenho visto o crescimento de muitas mulheres por conta disso também. Claro, claro. Que bom. Sabe que eu penso assim, né, que Ministério de Mulheres, assim como de casais, de homens, de jovens, ele tem 2 dimensões, né? A dimensão macro e a dimensão micro. Usando assim uma palavra só para
assim, de mais fácil compreensão, é tipo assim, o atacado e o varejo, né? Então, assim, ó, o macro ou atacado é aquilo que o Ministério faz para todo mundo. Sim. É o culto, Isso. é o retiro, é o Sim. congresso, Sim. é algo para todo mundo, Isso. né? E nesses encontros macro, né, você instrumentaliza todo mundo. Você instrui, você inspira, você encoraja, você ensina, enfim. Então, esse é o trabalho macro, né, que é o trabalho talvez mais importante, porque você está ali alcançando todo mundo. Concordo. Mas também tem o trabalho micro, né? Tem Que também, é que tem o seu aquela valor. demanda individual, Sim. aquela pessoa que está precisando, que está doente, ou que está passando por uma dificuldade, que está precisando, né, de uma palavra, de uma apoio. atenção. Sim. E aí o desafio talvez é conciliar, né, as tarefas do macro com as Isso. tarefas do micro, né? Sim, é um desafio mesmo. E a gente tem se empenhado para tentar fazer. Mas é um desafio. Agora, a questão dos cultos, assim, eu acho essencial realmente os cultos, porque quando eu assumi o Ministério de Mulheres, pastor, a visão que eu tinha era de criar um grupo forte de mulheres que cuidavam de mulheres. Então, mulheres que vão cuidar de E mulheres. esse é só o micro. Só o micro. E depois, ao longo dessa caminhada, eu entendi que a gente já sabe, mas aí você vai conhecer por experiência. Quem muda, quem transforma, quem liberta, quem cura, quem sara é o Senhor. E é através do ouvir. A fé vem pelo ouvir e vem pelo ouvir a palavra de Deus. E qual lugar mais específico para a gente falar sobre a palavra de Deus que não nos cultos? Então, as outras coisas periféricas agregam, ajudam, somam, mas realmente é no culto. O nosso alvo hoje é realmente voltar para o culto. Porque eu entendo hoje que ajudar mulheres é levá-las para mais perto de Cristo, de verdade. Então, é através dos cultos. Então, e tem uma coisa que eu falo muito, né? Qual é o serviço que a igreja faz melhor? É culto. É culto, é o que a gente sabe fazer, né? É o que a gente O nosso negócio não é fazer festinha, não é verdade. fazer, né, passeio. Nosso negócio não é fazer visita, nosso negócio é fazer culto, é ensinar o evangelho, né? É mobilizar as pessoas, é levar as pessoas para mais perto de Cristo, né? Então o culto é uma isso. forma de fazer isso, né? É isso. Essencialmente é isso. As outras coisas a gente tem conseguido fazer, porque a gente tem uma equipe boa, tem muitas mulheres participando. Então, a gente conseguiu dividir, né, em vários grupos. Sim. E aí, a gente está conseguindo levar essas periféricas também, que são importantes. Importantes, mas sempre convergindo para o culto. Legal. E fala um pouquinho Flávia, tu está há 4 anos, né, à frente do Ministério de Mulheres. Fala um pouquinho das tuas alegrias, né? Algumas lembranças que tu tem, assim, desses anos, algo que tu fez que disse, uau, como aquilo foi marcante. Olha, uau, como foi marcante para mim. Foi o primeiro congresso de mulheres que a gente fez. O tema foi Preparadas para este Tempo. Nossa, assim, marcou muito a minha vida. Foi muito especial. A gente trouxe um modelo de culto que foram 2 ministrações, teve jantar, assim, foi muito rico. Marcou muito a minha vida. Você veio, né, Céia, nesse Preparadas para esse Tempo? Você não veio. Tá vendo? Eu tô falando que ela me desprezava. Era o tempo, gente. Eu não estava preparada para esse tempo ainda, né? Foi muito bom. E depois veio o retiro de mulheres, Sim, que foi muito retiro. bom. Nossa, também marcou. E é tão engraçado, pastor, que quando eu assumi o Ministério de Mulheres, quando eu aceitei o chamado, o Senhor ministrou no meu coração toda a programação de 2 anos. Então, eu assumi em janeiro, já com toda a programação de 2 anos. E não é para glória minha, não. O Senhor me deu. O Senhor me deu as músicas, o Senhor me deu os temas. E o Senhor deu o jeito de eu fazer. Então, eu, apesar da minha inexperiência, né, Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Então, foi muito marcante para mim. O que mais que foi bom? Aí teve o retiro de mulheres, que eu já falei. Cultos, a gente fez o culto da Leoa, que foi bem Teve muita coisa Teve- legal. Teve muita coisa Tivemos legal. vários momentos aí para aproveitar. Quem não veio perdeu, não vai ter mais. Porque sempre né? Deus Sempre derrama algo novo, sabe? Mas a nossa maior alegria, eu acho, eu estava conversando com a Mauriceia sobre isso, é a gente ver mesmo a evolução das mulheres, no sentido Sim. de quem nunca pregou, está pregando. Quem nunca dirigiu, está dirigindo. Quem nunca cantou, está cantando. Quem nunca decorou, tá decorando. Tá Eu decorando. nunca decorei, tô fazendo. Amizades, né? Quantas Relacionamentos, amizades a gente fez. Quantas- aprofundar os relacionamentos e tal. Então, tudo isso tem acontecido no Ministério de Mulheres ao longo desses 4 anos. Que legal. Tá Bacana. muito bom, pastor. A gente está vendo uma fase muito gostosa. Que bom. Eu percebo assim na igreja um ambiente muito bom, né? Sim, Um ambiente sim. de
ao mesmo tempo leve e profundo, né? Tem Sim. aquela leveza, ou seja, assim, naquela simplicidade, aquela coisa leve, assim, de que não é um fardo, não é É verdade. não é um parto fazer as coisas, É né? verdade. Algo flui, assim, mais naturalmente, mas também é profundo, porque a gente sempre busca fazer o melhor, fazer para Jesus, verdade. honrar Jesus, né? É Então, verdade. acho que esse ambiente é importante a gente cultivar e preservar ele, né? É verdade. E outra questão que me alegrou muito foi que algumas mulheres já chegaram para mim e falaram: Nossa, eu nunca tive oportunidade de fazer nada na igreja. Né? Que é isso que tá. Elas estão aprendendo, você sempre fala que eu consigo agregar. Algumas meninas que são muito tímidas, que não conseguiam fazer nada, mas aí quando eu chamo, elas vêm e ajudam, né? Isso é muito bacana. Porque gera aquele senso de pertencimento. Sim. Né? É muito legal isso. Então, se alguma mulher aqui da Sião quiser participar do Ministério de Mulheres, qual é o caminho? Demorou, vem falar comigo, vem falar com a Mauro, procura a gente, porque tem muita coisa para fazer. E assim, virada de ano, a gente já tá com ideias, então quem tem ideia vem falar comigo, a gente quer ouvir, quer feedback, quer melhorar, então vem falar com a gente. Que bom. Tá bom? Tem espaço para todo mundo. A Flávia e a Mauricéia vão continuar à frente do Ministério por mais um bom período, aí estão motivadas, né, fazendo planos, então a gente está contando com ela, né? Sim. E então é tempo de procurar, se você quer fazer parte desse ministério. É agora. É agora. É agora. Com ideias, né, Flávia? A gente sempre está aberto, o Flávio sempre está aberto para novas ideias, pessoas que queiram ajudar. A gente não é um grupo fechado, não, gente. Pelo contrário. Eu não sou a queridinha da Flávia, não. Todas são queridinhas. O cuidado dela, o carinho dela Nossa, eu fico encantada com isso. E esse é um dos motivos que eu decidi ajudá-la, andar junto, né? E aí eu quero incentivar você também, vou falar sempre isso. Vem ser igreja com a gente, vem participar do Ministério de Mulheres com a gente, vem crescer com a gente tem crescido bastante, a gente tem aprendido bastante umas com as outras. Sozinhas nós somos pétalas, unidas nós somos rosas, nós somos flores. A gente já entregou vários cartõezinhos sobre isso. Então, vem ser rosa, vem ser flor com a gente. Que bom. Eu queria agora trazer aqui para a nossa conversa alguns temas assim do universo feminino, assim, que eu acho que são interessantes de ouvir você sobre eles. O primeiro é o que vocês pensam sobre feminismo. Uau. Explica um pouquinho aí o que é o feminismo, o que você pensa sobre isso. Assim, eu já andei lendo bastante sobre isso, mas é um tema difícil de falar, porque o feminismo também tem muitas vertentes, né? E eu não quero demonizar o feminismo. Tem coisas boas, que eu considero coisas boas, e também tem os excessos que desvirtuou e se perdeu pelo caminho. Então, hoje, se nós temos direito de voto, porque eu estou aqui conversando com o senhor pastor, tenho oportunidade de dirigir um culto, de falar, de pregar, de trabalhar, de estudar, isso foi conquista do feminismo. Começou lá atrás, com as mulheres reivindicando direitos iguais, oportunidade de trabalho e tal. Então, tem um lado muito bom. Agora, quando o feminismo, ele escorrega para o excesso, né? Então, a primeira onda do feminismo, ele buscou o direito a voto. É a primeira onda do feminismo. Começou lá no século XIX. Então, que as mulheres tivessem direito a voto. E ele foi caminhando. Quando chegou na década de 60, o feminismo, a bandeira dele já buscava o quê? Liberação sexual. Então, eu acho que nesse caminho, nessa jornada ali, ele se perdeu. Porque hoje a bandeira do feminismo é liberação sexual, é contra o patriarcado, é contra a Bíblia, é contra a família, é contra... Então, nisso em que o feminismo ele é contra a maternidade, desvirtua a maternidade, desvaloriza a maternidade, desvaloriza o serviço doméstico da mulher, desvaloriza o companheirismo do casal, marido e mulher. Então, nisso eu sou contra o feminismo. Eu acho que ele se desvirtuou, que ele se perdeu e é um desserviço para as mulheres. E tem o lado também, né, de querer se comparar ao homem. Nós somos criados para a glória de Deus, mas cada um no seu papel, homem e mulher. Somos iguais em valores, em direitos, sim. Né? Mas diferente em características, né? Exatamente, em papéis, enfim. E também interessante que você fala um pouquinho sobre feminilidade, né? Eu sempre gosto já ouvi muito sobre isso, né? Também. Que é possível ser feminina sem ser feminista, né? Sim. É possível você desenvolver a sua feminilidade de forma saudável, de forma, né, enfim, pura,
sem necessariamente abraçar uma série de bandeiras do feminismo, né? O que vocês pensam sobre isso? A feminilidade, ela é inerente à mulher, né? A gente já carrega isso, independente de como você se vista, independente da sua profissão, independente de como você se posicione, a gente carrega isso, né? O feminismo, ele já é um movimento que defende essas bandeiras. Então, não impede que você... Eu não estou conseguindo me posicionar. Vamos mais de novo? Vamos voltar. Feminilidade, começa lá. Feminilidade é a nossa essência, é o que a gente carrega. Isso é o que nós carregamos. Isso. Que eu não entendo que está ligado hoje com a bandeira do feminismo. Eu acho que hoje, como ele se desvirtuou, na minha opinião, como ele se perdeu, ele tenta roubar isso da mulher. Então, de alguma forma, a gente é demonizada ou menosprezada se você cultiva feminilidade. Então, ser bonita acaba dizendo que é uma pressão social, que é fruto de uma sociedade masculinizada, erotizada. Enfim. A maternidade, né? Sabe que uma preocupação que eu tenho, que é uma preocupação, assim, recente, né, da humanidade. Porque, assim, desde que o mundo é mundo, a mulher sempre viu a maternidade como uma dádiva, né? Como algo bom, né? E hoje eu converso com muitas meninas jovens que não querem ter filhos e fazem todo um discurso enfim. Esse tipo, eu estava numa sala de aula, né? Eu fiquei surpreso com isso. Lá na faculdade de psicologia, né? Tinha 12 alunos. 12 mulheres, aliás. E tinha 2 homens. Das 12 mulheres, tinha 4 que disseram que não querem ser mãe. Sendo que das 4, 2 já eram casadas. 2 casadas já assim com mais de 30 anos, né? E 2 com menos de 30, solteiras, que disseram que não querem, que só vão viver com o homem se ele concordar que não tem filhos. Ali eu fiquei assustado, porque de 12 mulheres numa sala tinha 4, era 1/3. Eu disse, Jesus, antigamente isso era, sei lá, 1% ou 0 ponto alguma coisa. Quando a mulher não tinha filho, ela ficava triste, né? Por alguma dificuldade mesmo de engravidar. E é maravilhoso ser mãe, gente. Nossa. Mas aí entra, né, esse assunto, né, que é um assunto também do universo feminino, que é o tal do empoderamento feminino. Tá tudo ligado, ou seja, a mulher quer muito mais fazer carreira, muito mais importante, né, ter sucesso profissional do que ter maternidade. E se a maternidade for vista como algo que vai atrapalhar a carreira, você abre mão dela. E hoje o filho hoje não é visto como bênção. Hoje o filho é visto como um problema. Porque você vai deixar de viajar, você vai deixar de estudar, você vai deixar de trabalhar para investir numa criança. Então, as pessoas não querem. É um sacrifício que as pessoas realmente não querem fazer. Então, mudou bastante. Não é fácil. Quando eu engravidei, que tive minha filha, eu tive problema para voltar a trabalhar, porque eu falava aquele serzinho tão pequenininho que ficou na minha barriga 9 meses, e eu vou ter que deixar... não é fácil. Eu acho que, né, às vezes as pessoas até pensam nisso. Não foi fácil para mim voltar. Mas foi ótimo ter voltado. Porque eu aprendi outras coisas e consegui conciliar. Você conseguiu conciliar. Eu estudei, fiz faculdade a Gabriela era pequenininha, não foi fácil também, mas era necessário. E a gente consegue lidar, né? Tem que aprender a lidar com isso daí. Agora, quem não tem filho, assim, por escolha... Eu acho triste, porque eu vejo também que tantas mulheres que querem ter filhos e não conseguem, né? Eu já ouvi algumas pregadoras, né, algumas mulheres dizerem que não ter filhos não é pecado, né? Porque muitas mulheres não podem ter filho. Agora, não querer ter filhos, aí seria pecado. Eu já ouvi algumas mulheres falarem sobre isso, né? Não sei o que vocês pensam a respeito. É uma questão bem profunda, eu nunca tinha pensado nisso. Porque... ser mãe, né? A maternidade é um dom e é mandamento mesmo do Senhor, crescer e multiplicar, né? Então, eu nunca tinha pensado nisso. Também, é bem forte isso. Eu digo também isso para os homens, né? Um homem não ser pai porque não consegue, porque não foi possível, ok, é da vida. Agora, um homem não querer ser pai, para mim também é algo incompreensível. Mas isso mostra bem o que a gente vive. Né? É a questão do homem no centro, é o hedonismo, né? É viver pelo seu prazer. Então,
eu não quero ter responsabilidade com ninguém, eu não quero ter nada que afaste o meu prazer. Né? A minha felicidade, as minhas conquistas pessoais, a minha autonomia. Então, mas é triste. Por isso que eu digo que quando o feminismo ele age com essa pressão cultural, porque hoje a nossa sociedade está impregnada disso. Então, hoje, como eu acompanho muitas mulheres, pastor, eu posso te dizer, as mulheres hoje não se realizam mesmo com maternidade. Não sei antes, mas as mulheres hoje não se realizam com maternidade. Então, eu conheço muitas mulheres hoje que não, por exemplo, se tornaram mães e não precisam trabalhar. Tem uma vida estável, tem um lar constituído, o marido sustenta, está tudo certo, mas ela não é feliz, elas não conseguem se sentir plenas e completas porque não estão trabalhando. Porque é isso que a gente fala, são os grupos, é tão complexo, porque é claro que tem aquela mulher que precisa trabalhar. Sim. Tem aquela mulher que teve o filho e precisa trabalhar. É um tipo de mulher. Mas tem aquela mulher que teve o filho, não precisa trabalhar, mas ela quer voltar por quê? Por causa da pressão social, que já está impregnada na gente. Então é como se você não fosse mulher o suficiente, pessoa o suficiente, se você não tivesse valor, se você não trabalhasse, se você não tiver uma carreira, se você não evoluir para o seu lado profissional. Então, nisso eu acho que o feminismo é muito danoso, porque a maternidade é um dom de Deus, é uma bênção. É um ministério. E a mulher que recebe esse ministério, essa dádiva de ser mãe, ela pode crescer e se desenvolver muito na maternidade. Né? Não, existe um negócio chamado instinto materno. Né? Instinto materno. Ou seja, parece que Deus colocou dentro da mulher, mesmo. Né? A gente tem ali mesmo, não um instinto que quando nasce uma criança... É fêmea, né, pastor? Totalmente. É fêmea. Nós somos fêmeas, olha a natureza. A fêmea, ela tem o instinto maternal, o instinto de cuidar. Então, a gente negar esse instinto. E a gente nega isso hoje, as mulheres mais jovens negam isso hoje, porque elas estão enganadas. Eu estou lendo um livro muito legal que fala as mentiras que as mulheres acreditam. É uma mentira. Você não vai encontrar realização no trabalho, em carreira, em profissão, em pós-graduações e mestrado, você não vai encontrar. Então, você pode até optar por não ter filhos, mas depois você vai se sentir frustrada. Desculpa. Porque esse é um dom, é algo nosso, é a nossa feminilidade. É o que nós carregamos, um útero. Verdade. Uau, bacana. E aí entra uma outra pauta do feminismo, né? Que trouxe muito forte hoje, que é aquela frase, meu corpo, minhas regras. Sim, isso é muito forte. E aí, esse princípio é o princípio usado para justificar o aborto. Que hoje, uma ironia, né, que me parece, é que há muito mais homens contra o aborto do que mulheres, né? Incrível isso, né? Uau, né? Isso também é uma inversão histórica, porque historicamente era o contrário. Historicamente, por exemplo, eu conheço mulheres, né, muitas, a minha mãe foi uma delas, que o pai do meu irmão queria que ela abortasse, né, não queria que ela tivesse o filho, ela preferiu abrir mão do relacionamento com ele para manter a sua gravidez. Agora, hoje é o contrário, né? Hoje em dia tem muita mulher que querem abortar mesmo contra a vontade do homem, né? Enfim, o que vocês pensam sobre isso? A questão do aborto, né? Vamos lá. É difícil porque eu estou lendo um livro muito legal que está falando muito comigo nesses dias, que chama Apologética da Mamãe Ursa. Você já ouviu falar desse livro? Não. Esse livro ele é incrível. E ele fala o seguinte... o que é essa agenda, nossa cultura, como é que ela funciona? Ela pega palavras, termos que são importantes, que são valorosos, e ela usa esses termos, mas com um sentido diferente. Então, ninguém, a priori, é mau e quer matar um bebezinho. Ok? Ninguém quer fazer isso. Mas o que eles usam? Não. Olha a distorção de valores. Você tem que fazer isso porque você tem direito à sua vida, você tem direito à escolha, o seu corpo é seu, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que ter autonomia tal e tal e tal. Então, leva as pessoas a aceitarem comportamentos que são distorcidos em nome de uma coisa que é bom. Porque aí, o que fala para a mulher? Você é dona do seu corpo. Você tem autonomia sobre o seu corpo, né? Então, você pode tomar decisões e tal e tal. Então, é uma distorção muito grande de valores que a gente está vivendo hoje. É uma distorção muito grande de valores. E é totalmente contrária à Bíblia, totalmente contrária à palavra. É um assassinato. Eu acho que algumas mulheres cristãs, assim, homens cristãos, fazem uma ginástica
gigantesca para tentar achar uma justificativa bíblica para defender o aborto. E pior, né? Olha, é incoerente. Tem líderes religiosos que defendem o aborto para minha surpresa. Revolta. Estava lendo alguma coisa que fala assim, que na Bíblia não fala não abortarás, né? Fala não matarás. Mas o aborto é um assassinato. Né? É um assassinato, você matando um bebê. E às vezes a pessoa também não pensa no problema que ela vai ter. Quantas mulheres abortaram e vivem uma vida frustradas, né? Esse problema do aborto não vai trazer um problema só para aquele momento, né? Vai trazer para o resto da vida. A bandeira que é levantada por esses líderes que defendem o aborto são em algumas circunstâncias. Por exemplo, se a mulher foi... E eu vou chocar, tá? É porque eu sou radical mesmo em relação a isso. Se a mulher foi estuprada, então aquele bebê é fruto de um estupro, então se defende o aborto. E eu sou totalmente contra. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor transforma a maldição em bênção. Então, nós, como servos do Senhor, mesmo diante de algo terrível, hediondo, que é um estupro, nós vivemos segundo a palavra. E a palavra nos diz que o nosso Deus é poderoso para mudar histórias, para mudar circunstâncias, para transformar o mal em bênção. Então, nem num momento extremo desse, eu sou a favor. E eu também costumo dizer que a maioria dos abortos não são por causa de estupro. A maioria dos abortos é uma exceção da exceção. São por uma escolha, a pessoa que não quer ter filho. É a chamada gravidez indesejada. A pessoa não queria, né? Foi um acidente. Veio na hora errada, tal. Eu não tinha me preparado, né? Enfim, foi que é um absurdo. E daí muita gente usa o caso do estupro, né? Que é um caso mais... eu tô falando, pega a palavra-chave para... Mas se você for fazer pesquisa, você vê aí que a maioria das pessoas que procuram aborto, seja na rede clandestina ou na rede pública, o motivo real é gravidez indesejada. Um ode à irresponsabilidade. Exatamente. Porque eu sempre falo, sexo gera filhos. Você não quer ter filhos? Não faça sexo. Exatamente. Se você não tem condições, se você não quer, se aquele homem que está com você não é apto para ser pai dos seus filhos, não faça sexo com ele, porque você corre o risco. Os métodos anticonceptivos, eles falham. Sim, é realidade, é fato. Então, eu acho que a nossa sociedade, isso precisa ser trabalhado, é questão da responsabilidade. E aí entra, muito fácil jogar fora algo que te incomoda. Aí entra o plano de Deus original, que o sexo fosse feito aonde? Dentro do casamento. Onde há um compromisso, onde há uma aliança, onde há, né? Enfim. E aí entrou o feminismo, que na década de 70, onde é que começou a história da liberação sexual? Com o anticoncepcional. Então, a mulher, ela pode ter relação sexual com quem ela quiser, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum compromisso, porque ela pode usar um método anticonceptivo. Só que quando o método falha, mata. Resolve o problema matando. Exatamente. E eu estava vendo sobre essa questão de aborto. Eu vi um estudo de uma pastora que chama Teresa, acho que é Tânia Teresa. Eu achei muito interessante. Ela fala que quando você mata um filho, você não está matando só ele, você está matando toda uma descendência, você está matando toda uma geração. E ela traz a história de Rebeca. Quando a Rebeca estava grávida, e ela estava grávida de gêmeos, e ela foi orar e perguntar para o Senhor por que estava acontecendo aquilo, e Deus fala para ela, dentro do seu ventre tem 2 nações. Então, é muito sério você tirar a vida de uma criança pelo extremo que é mesmo de você matar um bebê no seu ventre. O nosso útero foi feito para ser casa, para gerar vida e não para ser cemitério, né? É um absurdo isso, tremendo. E sem contar que você está destruindo toda uma descendência, toda uma história, toda uma geração. Então, é muito dramática essa questão do aborto. Então, a minha palavra para as mulheres é: sejam responsáveis com o seu corpo, né? E sem contar que o nosso corpo não é nosso, né? Não vamos nem entrar nessa história, né? Sim. O nosso corpo foi comprado por sangue, ele pertence a Cristo. O meu corpo não é meu, o meu corpo pertence a Cristo. E eu preciso cuidar dele, então, para glorificar o nome do Senhor, né? E eu não quero aqui passar pano também na questão dos homens, tá? Eu acho que todo homem que gera um filho, ele é responsável, ele tem que assumir. Para mim, é uma covardia, uma violência um homem que engravida uma mulher não assumir aquela responsabilidade. E isso faz parte da nossa cultura.
Os homens, Isso faz eles parte da podem nossa ficar cultura. com várias mulheres que eles não vão ter problema nenhum. Isso Se a também tá mulher, errado. né, Isso É também tá absurdo. errado. Isso também tá errado. Não tem que passar pano. Não. Homem que engravida uma mulher e não assume é covarde, é irresponsável, tá em pecado. Deveria assumir, né? E ponto. Né? Assim como a gente quer que a mulher assuma a criança, nós também queremos que o homem também faça o mesmo. Né? É verdade. E também defendemos que o Principalmente, sexo também para os homens também deve ser Também dentro do dentro do casamento, casamento. né? Com responsabilidade, né? Não pode fazer, vou fazer sexo ali fora com alguém, né? Vou me divertir ali um pouquinho, pronto. Aí se engravidou, a gente vai lá e dá um jeito. Não, vale para homem e mulher, né? Gerar uma vida é uma responsabilidade mútua, né? E que ambos têm que assumir essa responsabilidade. E isso é uma cadeia, né? Porque não é justificando, né? Mas porque a mulher não tem a segurança no homem, não tem o apoio no homem, até às vezes do marido mesmo. Tem homem que não ajuda, que não cuida, que não é presente. O que acontece? É mais fácil para ela tirar. É verdade. Então é toda essa construção social nossa que é exatamente. muito A gente tem ruim. que fazer uma renovação na Precisa. mentalidade de todo mundo, de Precisa. homens e mulheres, né? Desde a adolescência, que hoje cada vez começa sexo mais cedo também, Sim. né? Hoje é um grande problema que nós temos com meninas de 10, 11, 12 uma anos, pena, meu já Deus. começando São uma vida crianças, sexual, engravidando tão Isso. novinhas, né? Porque começaram errado. Isso. Não era para começar tendo vida Isso. sexual, sendo erotizada, estimulada, né? Exatamente. Enfim, hoje há todo um estímulo para que isso muito aconteça. grande, muito grande, muito precoce, né? Tudo está acontecendo muito. Então, assim, nós como cristãos, nosso papel é de estar vigilante, né? É de cuidar, é de ensinar, é de tratar. A gente precisa, como igreja, falar disso. Sim. A gente precisa falar disso. Isso precisa entrar nas nossas casas. Por isso que eu trouxe É bem interessante, esse pastor. assunto aqui para a gente poder falar Dava um pouquinho pano sobre pra ele, manga né? isso aqui, hein? Assim, outro assunto que eu também queria ouvir vocês, que também a gente também não pode passar pano, é na violência doméstica. Ah, não, aí também é demais. O que fazer quando há violência doméstica? Né? Que conselho, que orientação você dá para mulheres que sofrem violência doméstica? Isso, só para emendar a conversa, tudo parte da nossa construção social. O homem, na nossa sociedade latina, né, ele entende que a mulher é dele. Sim. Como posse dele, como um objeto que ele pode desfazer, matar, enfim, fazer dela o que quiser. Né? Então, isso precisa ser... Nós, como mães, eu sou mãe de 2 meninos. Então, eu já trabalho isso desde muito cedo na mente dos meus filhos. A amar, a respeitar as suas mulheres e tal. Né? Isso é bíblico, tá? Né? É bem claro na Bíblia esse papel nosso, essa responsabilidade que o Senhor nos chama. A amar e cuidar uns dos outros com respeito. Mas quando acontece... Eu nunca vi um caso aqui na Sião, graças a Deus. Isso não acontece aqui na Sião, né, Maurício? Não acontece na Sião, não. Amém. Eu nunca fiquei sabendo mesmo. Então, eu não tive uma experiência pessoal com isso. Mas, se acontecer, a minha orientação é que realmente procure ajuda, procure a liderança, procure a autoridade policial. Se está correndo risco de vida, se está sofrendo violência física, você tem que separar mesmo nesse momento para tratamento. Então, ambos precisam ser tratados. Tanto a mulher, que é vítima da violência, quanto o abusador precisam ser tratados. E creio que há salvação em Cristo, e creio que é possível mudar uma família que viva nesse contexto. Mas precisa pedir ajuda. E a igreja não pode se abster disso. É errado, é um absurdo. Eu, como pastor, já recebi uma vez uma mulher que foi me procurar contando que o marido dela estava batendo nela. O homem também era da igreja. Eu disse, bom, a senhora precisa, primeira coisa, procurar a autoridade policial. Sim, total. A senhora precisa dar queixa, seu marido vai ter que... Porque a polícia que vai ter poder de protegê-la de alguma forma. Não tem como ir lá e tirar ele da dentro da casa. Bater nele, né? Ou impedir ele de fazer isso. Mas não passa pano. Uma coisa que eu prego muito assim no culto de homens é, homens, você é mais forte que a sua mulher para protegê-la, não para agredi-la. Tem que cuidar como Cristo, né? Cuida da igreja e também eu vejo esse lado também, não só da violência física, né, pastor? Mesmo, eu acho que muita gente sofre violência emocional, né? Eu conheço um caso e tenho orado muito sobre isso, a gente tem tentado orientar sobre isso, porque às vezes a pessoa, não me bateu. Mas e as palavras, né? A gente tem que pensar muito, nós mulheres, nós somos frágeis, nós somos criadas para isso, né? Fomos criadas como um ser mais frágil, delicada. Eu estou lendo esse livro, A Força de Ser Mulher, mas não é a força física, não, é a força de buscar em Deus ajuda. E muitas mulheres, e algumas eu conhecendo a história de algumas mulheres, até aqui da Sião, elas sofreram muito abuso emocional.
E isso causa traumas não só para elas, mas para os filhos, né? Precisa pedir ajuda, Não, ele fez isso só uma vez e tem que ver que não é só uma vez, né? Começa com pequenos gestos e pode ir para o feminicídio, por exemplo. Né? Claro. A gente precisa, né? Tem que estancar o mal na raiz. Trabalhar algumas áreas na educação de meninos que são desafiadoras. Uma área, a gente precisa ensinar meninos a protegerem as meninas, a não serem violentos, né? A serem protetores da sua casa. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também ensiná-los a serem homens, né? A não serem feminilizados. Pois né? é. Como é que se dá isso, pastor? Porque hoje em dia, um efeito colateral do feminismo é que ele tenta masculinizar a mulher e feminizar o homem. Então você tem hoje aí uma série de movimentos querendo ensinar os meninos a serem meninas, né? A serem frágeis. Você está sendo uma menininha, né? Enfim. Já falam então a gente precisa ter esse equilíbrio, assim, né? Homens, meninos precisam ser homens, precisam aprender, né, a proteger, a prover, enfim, a buscar as coisas, né, enfim. Agora, sem ter hombridade, sem ser violento, sem ser agressivo, né. Eu digo que todo homem, todo menino tem que saber fazer lutinha, aquelas coisas, tudo, porque isso pode ser útil na vida, porque todo homem tem a responsabilidade moral de defender os mais fracos, né, a sua família, os seus filhos, enfim, né. Agora, a gente tem que achar esse equilíbrio, né? De como fazer isso sem distorcer a essência do menino, que é a essência masculina, de ser um protetor. Né? E o senhor falou tudo, assim, hoje, essa questão do empoderamento feminino e tal, ele não quer mais a questão da igualdade de gênero, né? O homem ter... Não, o que é apregoado na prática, né, é que a mulher ela é melhor que o homem. É que ela tem que ser superior ao homem, é que ela tem que... Então, nisso, os homens vão ficando cada vez mais fracos, homens que não têm autoridade, homens que não têm autonomia, homens que não sabem sustentar a sua casa, que não sabem se sustentar, né? E mulheres também masculinizadas, totalmente masculinizadas, renegando a sua própria natureza. Mulheres que já começam a bater nos homens já, né? Já é o contrário, daqui a pouco a gente vai ter que... O senhor acha que não ter uma lei, Mário da Penha. Tem que ter, teria que ter, viu? Os homens estão em desvantagem aí na justiça, viu? Gente, vamos falar um pouquinho agora sobre o Ministério das Mulheres aqui na Sião. O que vocês estão pensando para o próximo ano? Quais são os planos aí para o futuro? Fala, Mauro, pode falar você, Mauro. Uma das coisas que eu mais quero fazer, já compartilhei isso com o pastor, é discipular mulheres, né? Eu acho que eu tenho muito que aprender e sei que muita gente também precisa aprender, então eu acho que uma das coisas que a gente quer fazer, a gente vai ter umas conversas aí com o pastor, para a gente aprender a discipular, ajudar mulheres. A gente tem muitas mulheres, a gente tem conversado com algumas e visto a necessidade, né? Tem algumas mulheres que precisam de amizades, então a gente estreitar relacionamentos, os objetivos dos cultos, né, dos nossos encontros, é estreitar mais relacionamentos, para até num momento, a gente precisa de ajuda sempre, né? Cada uma, como a gente já falou no início, passa por algumas fases diferentes. Eu estou no momento da menopausa, o outro está com um problema, né? Uma outra dificuldade, então a gente ter grupos de apoio. Eu acho que a minha visão, até tinha conversado isso com a Flávia, a gente tem encontros mensais do Arte e Fé, que é um momento para a gente fazer um bolo, para a gente conversar, para a gente trocar experiências. Que atende um grupo específico de mulheres, né? Que é um momento específico agora de estar em casa, de ter a oportunidade de estar em casa, de ter tempo à tarde, porque esses encontros são à tarde. Sim. Né? Tem as Mulheres com Cristo, que eu acredito que também devo continuar, porque é um momento muito bacana. Essas mulheres são mulheres divorciadas, separadas, né? Viúvas, mulheres maduras. Então, assim, a gente tem acompanhado também e tem sido muito bacana. Sim. Então, assim, aquelas que não estão participando, e a gente volta a chamar, né? Vamos participar, contribua, né? Com os seus conhecimentos, com a sua experiência, ajuda outras mulheres, né? Porque a gente vai ter sempre gente passando por alguma situação, né, desse sentido. Os cultos, né, que a gente tem, incentivar mulheres a participar mais. A gente tem no grupo de mulheres 162 mulheres. São muitas meninas. São 162 mulheres, né? E se a gente se unir,
Olha o tanto de coisa que a gente pode fazer. Voltar às nossas visitas, porque é maravilhoso tomar um cafezinho. O pastor gosta também de tomar um cafezinho na casa, né, de alguém. Chimarrão, só não toma café, né? Um chimarrão, um chazinho. Então, meninas, a minha vontade é essa, é de agregar mais, é de estar mais perto, é de cultuar a Deus, é de aprender mais a palavra juntas, junto com a Flávia, né, que já tem levado isso para a gente, tem dado essa oportunidade para a gente estar junto e participar. Eu acho que uma das coisas uma das qualidades melhores, assim, que eu vejo na Flávia, né, dentre tantas, é que ela dá oportunidade para a gente. E isso é muito bacana. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade e dizer para você que se sente, eu não sou ninguém. Às vezes a gente já, né, passa por isso em algum momento da nossa vida, não sirvo para nada, não dou conta de fazer nada. Dá conta sim. Então, venha ser, mais uma vez eu repito, vem ser a igreja com a gente, falar, vem ser mulher eu posso com a ajudar, gente. pode, já respondi, pode Flávia ajudar. está aí aberta para isso, né? Sim. Vem, nem que seja um pouquinho, não posso muito tempo, vem, participa um pouquinho, porque você tem muito que aprender, muito que ensinar, porque a gente sempre aprende e ensina, né? Então, esse é um dos que eu quero continuar. Isso, vamos, se Deus quiser. Você vai comigo, a gente vai conseguir, né? Porque senão sozinho eu não consigo. Esse ano, o que Deus tem trazido ao meu coração, claro que eu vou orar, vou amadurecer mais a ideia, mas é trabalhar bastante a questão da identidade da mulher. E tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui no podcast. Porque hoje, essa confusão de princípios, de ideologia, o que eu faço, o que eu acredito, o que é certo, o que é errado, para onde que eu vou, quem sou eu em Cristo, o que a palavra diz sobre mim, em quem eu acredito, né? Na palavra de Deus, é o que a palavra de Deus fala sobre mim, ou é o que o mundo está dizendo sobre mim. Então, se Deus permitir, esse próximo ano, a gente quer trabalhar bastante essa questão da identidade da mulher em Deus. Então, tudo que a gente pensar vai ser nesse caminho. Então, vem os cultos mensais. A gente quer fazer congresso esse ano, quer trazer alguém, fazer algo especial. Talvez, se possível, quem sabe um retiro, não sei. Nós temos clube de leitura também, que a gente procura ler livros que vão agregar, que vão desenvolver a nossa espiritualidade, o nosso entendimento. Então, a gente tem clube de leitura. Eu gostaria muito também, pastor, de construir aconselhamento, um grupo de aconselhamento. Sim. Eu acho que seria interessante. Então, tem muita coisa legal para acontecer. Mas o tópico nosso é ir para esse rumo mesmo da identidade em Cristo. Uma coisa que eu acho bacana aqui na Fiel, que nós temos muitas mulheres que têm exercido liderança, sim. Mulheres que têm pregado, que têm ensinado, dado aula, né? Dirigido culto. Né? Aqui na Fiel as mulheres têm espaço. Isso, né? É muito rico, né? Isso. A gente dá espaço, né? Enfim, e isso tem sido bem especial. Né? Assim, é um lugar onde a mulher ela é valorizada como mulher, como pessoa, como filha de Cristo, né? E assim, nós temos toda a oportunidade para nos desenvolvermos aqui. Então, com pregação, dando aula, enfim... Há N possibilidades aqui para a gente se desenvolver e trabalhar como mulher, como somos, filhos de Deus. E nós servos de acreditamos Cristo. Que o Ministério de Mulheres pode ajudar cada mulher a se desenvolver espiritualmente. Sim. Esse deve ser realmente o nosso alvo, né? Buscar esse crescimento, né? É um espaço de desenvolvimento, de crescimento. De crescimento espiritual. Eu acho que a gente já caminhou bem. Mas eu creio que a gente tem muito para crescer ainda. Sim, porque a gente precisa ganhar outras mulheres também para Cristo, né? Exatamente. Também. A gente fortaleceu o ministério para trazer outros, né? Exatamente. É duplo, né? É o nosso crescimento, é aprofundar raízes, é aprofundar, crescer no conhecimento do Senhor, em relacionamento, intimidade com o Senhor. Mas também não ficar só pra gente. É repartir, é buscar, é trazer, né? Levar essa palavra também para outras mulheres, não ficar só com a gente. Que bom. Né? Meninas, eu queria agora fazer aqui um quiz com vocês aqui, né? Um jogo de perguntas rápidas, né? De respostas objetivas, para saber um pouquinho aí sobre difícil, algumas coisas que vocês gostam e fazem. Que a minha memória é tão ruim que você falou uma coisa para mim aqui e eu esqueci o que eu digo. Vamos lá, vamos fazer aqui um quiz. Né? Vou fazer um quiz aqui. Cabeça boa, não. Fazer um quiz. Maurício, pode ser tu. Vai, Mauro. Vai lá, Maurício, mais contigo aí. Resposta rápida aí. Um prato preferido. Não tenho prato preferido. Eu gosto de muitas coisas, mas eu não gosto muito de comer, então... Ai, meu Deus! Então é o prato vazio. Não totalmente vazio, mas eu gosto muito de tapioca. Vamos lá, deixa a tapioca aí. Doce, salgada. Um livro. Dentre vários, o meu principal hoje e para a vida é a Bíblia. Não tem como. Tá, mas a Bíblia é hora concurso, não, né? Mas é o que eu mais tenho lido.
né? Tá, Eu mas gosto um de livro alguns. que você já leu, que você recomenda? A Força de Ser Mulher, Você gente. vai me prestar É esse muito livro, bacana, né? muito Eu nunca bacana. tinha Da ouvido falar nele, Lisa não. Bevere. É excelente, assim. Eu quero ler. Já tem uns 12, Então tá. uns 20 Marcé, anos. um filme que você recomenda? Eu amo filme, principalmente os gospel de Natal. Algumas séries eu Tá, gosto não, dá um muito, nome. mas a Forja marcou muito a minha vida esses últimos tempos. Beleza. A Forja. Um filme sobre homens, né? Mas ele fala do discipulado, é isso que marcou minha vida. Então ok. assista, não vou dar, né? Um hobby. Viajar com a minha família, tá? Com meu marido, minha filha, meus cunhados, minhas irmãs, é muito bom. Boa. Um sonho. Meu maior sonho, dentre tantos, é ver toda a minha família na igreja. Quantos faltam? Alguns 3, 4 irmãos. E eu sou- Um arrependimento. O meu maior arrependimento é não ter aproveitado as oportunidades para falar de Cristo. Dentre alguns arrependimentos, né? Completa a frase. Amizade é? Um presente de Deus. Você é um Eu presente vou colar de Deus. tudo de você. Ainda bem que você já respondeu. Meu marido é? Meu marido é o amor para a vida toda. Ai, que lindo. Minha igreja é? Meu refúgio, meu lugar de adoração. Jesus é? Tudo para mim. E eu sou? Uma mulher abençoada. Boa. Glória Tavinha, a Deus. agora Uau. você agora o que veio? Vamos lá. Um prato preferido? Churrasco, sem dúvida. Proteína, total. Boa. Carne mal passada ou bem passada? Bem passada, por favor. Nada de carne berrando pra mim. Um livro? Bom, eu li um livro agora que chama Liturgia do Ordinário. Eu terminei de ler há alguns meses. Eu tô apaixonada por esse livro, porque eu vejo aquele versículo de Gálatas que o apóstolo Paulo fala, vivendo a vida na carne, né? Na fé, no Filho de Deus. Então, esse livro fala como é que você vai viver a sua vida na carne, no dia a dia, como é que você vai adorar o Senhor, nas coisas ordinárias, nas coisas pequenas do dia a dia. Então, assim, abalou a estrutura da mulherzinha aqui. Boa. Liturgia do Ordinário. Um filme? Não tenho nenhum filme. Eu fui buscar. Olha, um filme que eu tenho que marcou minha vida, ele não é cristão, então eu não vou falar, tá bom? Vamos por essa parte. Você não curte muito, então filme, TV? Sim, curto, mas não teve nenhum filme pra eu falar assim. A Paixão de Cristo, A Forja. Mas assim, não teve nenhum que... né? Não tem pra indicar, não. Um hobby? Leitura. Amo ler e agora eu sou uma garota fit, musculação. Boa. Um sonho? Que todos os meus filhos sejam discípulos do Senhor. Um arrependimento? O tempo que eu estive longe do Senhor. Completa a frase. Amizade é? Presente de Deus. Você é presente de Deus pra mim, minha amiga. Meu marido é? Meu amigo, meu companheiro, meu parceiro de jornada, meu amor. Minha igreja é? Minha família. Jesus é? Autor e consumador da minha fé. E eu sou? Filha de Deus. Filha de Deus. Abençoada. Filha de Deus. Que bom. Meninas, eu achei fantástica a nossa resenha. Eu também amei. Eu queria conversar com o senhor aqui. E é longe, Já viu? longe, né? Vamos ter que fazer uma parte 2, né? Por favor, pastor. Um episódio 2. Eu não falei tudo ainda. Nem eu, escrevi um monte de coisa, mas tá ótimo. Mas olha, eu achei que foi muito boa a resenha. Vocês trouxeram obrigada, boas foi muito informações, boas ideias, bons argumentos, bons conteúdos. E eu estava com medo desse podcast. Não, aqui Não, é tem porque medo. o senhor tem um raciocínio muito rápido. Sabe que teve hora que eu viajei aqui e não consigo acompanhar, hein? Não, Mas foi bom foi demais. mais ou menos, né? Vocês são top. E assim, ó, eu sou fã do trabalho de vocês. Vocês são duas mulheres virtuosas, mulheres empenhadas, sérias, responsáveis. Uma coisa que eu admiro nas duas é que vocês têm um alto nível de responsabilidade, né, com aquilo que fazem. Então, aquilo que está na mão de vocês, vocês querem fazer Eu amo com trabalhar muita para dedicação, Cristo. né? Então, eu admiro isso, né? Eu tenho, assim, também um respeito, assim, pela liderança de vocês, pela dedicação, né? Então, minha admiração e meu respeito aqui Isso é em tão doses bom ouvir enormes. isso. É muito bom ouvir Né? E eu isso. gosto muito também de ouvir a Flávia pregar. A Flávia aqui é Sim. uma Meu das pai, nossas socorro! pregadoras Eu aqui na sou. Sião, né? Oh, meu E Deus tem dado graça para ela, Deus me tem nos ajuda. abençoado com muitas Com palavras. certeza. né? Eu agradeço demais a sua paciência, porque o senhor é paciente comigo, então é tolerante. Obrigado, pastor. Que bom. Obrigado.
Obrigada pelo apoio aí com as mulheres, com a igreja, né? Tem nos apoiado muito. Aí, quase 2 anos aí de ministério. Como nós crescemos nesse tempo. Então, gratidão a Deus pela sua vida. É verdade, pastor. Pelo seu ministério. Ó, meu propósito é dar suporte, não é ficar controlando vocês, né? Eu dou bastante espaço para vocês fazerem aquilo que vocês gostam, né? E fico na retaguarda ali, dando suporte, torcendo, apoiando aquilo que eu posso. Tem nos abençoado muito, bom. de verdade. Gente, se você gostou desse conteúdo, eu acho que você gostou, compartilha ele, deixa seu comentário, passa adiante e nos ajude a fazer essa resenha ir mais longe, tá bom? Flávia, Mauricéia, obrigado, beijo para vocês, até o próximo. Deus abençoe você. Tchau.